paz do Senhor Jesus para a igreja nessa noite. A paz do Senhor Jesus para o nosso canal agora. Estamos filmando essa live de quarta-feira especial para o meu canal do YouTube. Os irmãos se inscrevem no nosso canal, comenta no nosso canal, deixa likes para ajudar nós a crescer no campo da pregação. Para que aonde meu ministério eu não puder ir, mas vai as palavras de Deus, vai os louvor, para que vai crescendo em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada inscrito no nome do Senhor Jesus. Vamos nessa noite iniciar a série de Davi. Vamos falar dos feitos de Davi e vamos iniciar no capítulo de 1 Samuel 16. Os irmãos deixem no livro de 1 Samuel 16. Enquanto eu adoro o Senhor Jesus, vocês deixam, não pode sentar, que eu vou cantar um louvor. Lembrando do que te falar, te machucou e ficou na mente, roubando a paz, te impedindo de seguir. Chora em silêncio pensando, está tudo acabado, não percebe que estou sempre aqui, e aqui do teu lado, pra te animar e não te deixar desistir. Eu te conheço bem melhor do que você, sei do começo onde a prova iniciou, mas tenho a agendar a hora que vai terminar. Tenho descanso pra sua alma batida, remédio pra curar essa ferida. Tenho, eu mando, eu posso, eu faço, mas deixa eu te perguntar, tá preocupado por quê? Deixa comigo e veja o que eu vou fazer na sua história. Vou abrir caminho em meio ao caos, pra você prosseguir sua trajetória. Tá preocupado por quê? Deixa comigo, estou cuidando de você, te tranquiliza. Eu pego mais forte furacão com a minha mão, pra te proteger e transformo em brisa. Você fala que eu sou grande, que eu tenho todo o poder, não conheço o impossível e não sei o que é perder. Mas quando a luta chega, se esquece que você tem dono. Se o medo te atacar, eu aumento sua fé. Sempre estarei contigo para o que der e vier. Fica despreocupado e deixa comigo. Tá preocupado por quê? Deixa comigo e veja o que eu vou fazer na sua história. Vou abrir caminho em meio ao caos, pra você prosseguir a sua trajetória. Deixa comigo, estou cuidando de você, te tranquiliza. Eu pego mais forte furacão com a minha mão, pra te proteger e transforma em brisa. Tá preocupado por quê? Pra te proteger e transforma em brisa. Tá preocupado por quê?
Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Vamos orar nessa noite. Que Deus venha abençoar a série de Davi. Sim, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, nós já te agradecemos por nós ter abrido a tua igreja nessa noite, as portas da casa de Deus, Senhor, pela nossa vida, pela vida dos irmãos que aqui está, meu Pai, por mais uma noite que estamos, meu Pai, na tua presença. Somos gratos por essa oportunidade, Senhor, pela primeira parte desse culto, meu Pai. E agora, Senhor, nós iremos ministrar mais uma vez a palavra do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, coloque os anjos aqui na igreja, o arcanjo Miguel com a espada de fogo na frente da calçada da igreja, para proteger nosso culto de todo mal, toda perturbação, tudo aquilo que não agrada o reino de Deus. Que Deus nos protege os irmãos que entrou aqui para ouvir a tua palavra. Coloca anjos aqui dentro da congregação, anjos na direita e na esquerda, para repreender, Senhor, os pensamentos da nossa cabeça, as distração, tudo que vem para roubar a palavra do nosso coração. Eu repreendo toda distração, todo pensamento negativo agora, na autoridade do sangue do nome de Jesus. Peço para o Senhor por anjo no altar da igreja, para proteger agora a minha vida, para me blindar agora, para, Senhor, repreender meu eu, meu orgulho, que não seja mais eu agora, que vou falar da minha vida, da minha carne, está repreendido da minha personalidade, mas que vai ser a palavra que limpa, que transforma, que restaura. Vem pegar os microfones da tua igreja agora. Eu convido Jesus Cristo para entrar aqui na igreja mais uma vez. Eu convido Jesus para descer no altar da casa dele. Eu convido o Senhor, meu Pai, que eu venha diminuir agora. Elabandaga subicante, alamandaga choria, e que o Senhor apareça na palavra. Abençoa agora essa live, onde a minha voz vai entrar em lares, em casa, em família, em estado, em país. Que o Senhor vai na frente e faz tuas maravilhas acontecerem, aonde vai entrar minha vida, minha voz, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha através da palavra curar, fazer sinais, milagres, prodígios e maravilha. E eu venho orar também agora e decretar ao mundo espiritual, dou ordem aos principados, dou ordem às potestades, dou ordem aos dominadores, e digo para o mundo espiritual: Satanás, ao nome do Senhor Jesus, desce. Ao nome do Senhor Jesus, joelha. Ao nome do Senhor Jesus, seja queimado todos os demônios, legiões, opressões, potestade. Ao nome de Jesus, seja queimado. E Jesus mais uma vez vai sendo glorificado, honrado, exaltado, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então nós vamos entrar na série de Davi. Não dá para falar de tudo da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque é corrido o tempo. E nós terminou já os feitos de Samuel. Vamos entrar agora nos feitos de Davi. Ficou a parte de Saul, né? Sabemos que Davi é o segundo rei depois de Saul.
Saul não obedeceu, fez do jeito dele, e Deus permite que Saul saia do reinado e vai entrando agora o rei Davi. Estamos na história dos reis de Israel, né? Vamos agora para o segundo rei, que é Davi, e o primeiro rei que não obedeceu foi substituído pelo rei Davi. Então nós vamos pegar o capítulo 16 e vai falar a unção de Davi. Estamos também iniciando 10 propósitos, a queda do gigante. Por isso nós vamos falar os feitos de Davi. Estamos em um ano a campanha de Abraão, que é no livro de Isaías 51, 2 e 3, vai falar do pai Abraão e de Sara e do jardim que floresce. Então, irmão, o capítulo 16, o título vai dizer: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então vamos, o versículo 1 a seguir, vai dizer: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terá dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite. Vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disser o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disse: De paz é a tua vinda? Disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos. Vinde comigo ao sacrifício. Santificou a ele a Jessé, seus filhos, e convidou ao sacrifício. Glória a Deus. Então começa assim a história do rei Davi, né? Aonde nós vemos que Samuel, ele ficou com dó de Saul, mas quem o rejeitou foi Deus, né, irmãos? Porque Saul, Deus escolheu ele, chamou ele, deu todos os sinais, como nós vimos no chamar dele, que estava com ele, não ia faltar pão, não ia faltar o Espírito Santo. O povo obedeceu, temeu. Saul foi a menor tribo de Benjamim, no povo mais pobre de Israel. Mas o coração de Saul se corrompeu. Ele não ouviu a voz de Deus como Deus queria, desobedeceu, teve um fim trágico. E agora já era o segundo rei para Samuel ter que ir nesse segundo rei para constituir para a nação. Então Samuel, como homem, ele ficou triste, mas Deus o rejeitou, não é? E assim também, irmão, acontece com nós aqui na terra. Se nós seguir o nosso coração, nós seguir nossos desejos, nós seguir nossas vontades, Deus também rejeitará nós. Então, nós não devemos querer ser como Saul. Nós vamos ver que Davi já vai ser o rei segundo o coração de Deus. Porque Davi, quando ele fazia algo de errado, que Deus o corrigia, Davi não voltava àquela prática nunca mais. Ele arrependia daquilo, já não fazia mais aquilo. Então Saul perde o seu reinado de forma trágica, né? Ele mesmo se matou.
os filhos dele morreu naquela guerra. E Samuel, ele ficou muito triste de Deus ter rejeitado ao rei Saul. Mas é assim que Deus faz com o ser humano, irmãos. O dia que o ser humano morre e ele vai para o inferno, ele já foi avisado. Deus, ele avisa antes, né? O inferno está cheio de gente, de almas. Mas todas as almas que estão lá foram avisadas. Elas tiveram alguém na terra que pregou, que falou o que Deus queria delas. Mas elas não quis o que Deus queria delas. Mas que eu e os irmãos, vocês que vai ouvir nossas pregações, nós não vamos querer viver nossa vontade, mas a de Deus. O propósito que nós temos, o chamado que nós temos na nossa alma, é esse propósito que nós devemos querer viver. Então, disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Então Deus já sabia quem era o rei. Deus já tinha a provisão. Para Deus nada é surpresa. Nós somos preocupados, como foi cantar essa noite, mas Deus já sabe de tudo. Já sabe onde está a provisão para tudo. Tudo o que vai faltar, Deus já tem a provisão. Por isso que a gente tem que buscar fé, a fé na palavra. Porque Deus já tem tudo preparado desde antes da fundação do mundo, para cada coisa da nossa vida. O Senhor já tem uma providência. E Ele diz: por que você está preocupado? Eu já tenho um novo rei. Eu já sei quem encaixa no lugar de Saul. Deus vê tudo, sabe o que nós precisamos. Nós não devemos ficar preocupados com aquilo que não dá certo na nossa vida. Não está dando certo algo na nossa vida? Vamos partir para a fé. Vamos santificar mais. Vamos limpar mais. Vamos purificar mais na palavra. Porque para Deus não é surpresa nada. Até a folha de uma árvore que está podre, que vai cair, Deus já sabe o dia e a hora. Então nós temos que buscar a mente de Cristo, o entendimento do céu. Porque o homem, ele tem dó e ele preocupa. Mas Deus, irmão, Deus, ele observa a nossa obediência. E ali, ele já tinha. Saul não sabia, mas Samuel não sabia. Mas ele já tinha. Assim também é na vida nossa nessa noite. Tem áreas da nossa vida que talvez nós está preocupado. Está faltando alguma coisa, seja no espiritual, emocional, na saúde, nas finanças, sentimental. Deus já tem tudo para nós. Basta nós caminhar, confiar nele, obedecer o chamado, o propósito dele. E ele diz para Samuel: como irei eu? Samuel estava com medo, porque quando Samuel foi ungir Davi, Saul ainda estava vivo. Saul já estava desobedecendo, e Deus já estava de olho em outro rei. Então, aqui ele ainda estava vivo. E ele disse: pois se ouvir Saul, vai me matar. Porque agora ele era rei, ele tinha toda a autoridade de matar a Samuel. Mas o Senhor usou a estratégia para que Saul não matasse Samuel.
Então ele diz para Samuel: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que há de fazer. Quando você estiver lá no sacrifício, aí eu vou revelar qual é o propósito que eu estou te enviando a Jessé. Então tudo na terra, irmão, tem um propósito. Ali ele ia revelar qual era o propósito daquela ida à casa de Jessé, mas revelando com estratégia, para que Saul não soubesse e mandasse matar o profeta de Deus. E quando ele foi, pegou aquela bezerra para sacrificar, o povo daquela cidade, a Bíblia diz, fez pois Samuel que dissera o Senhor. Veio a Belém. Então o profeta Samuel, ele foi um profeta que ele cumpriu todo o propósito dele na terra. Tudo que Deus lhe pediu, ele obedeceu, mesmo em meio ao medo. Mesmo em meio, ele sentiu medo, como nós também sentimos medo. Mas Samuel, irmão, não disse não ao Senhor. Então aí nós estamos vendo a diferença. Quando um homem ou uma mulher entende o reino de Deus. Quando um homem ou uma mulher entende para que ele chegou neste mundo. Às vezes nós pensamos que nós estamos aqui na terra só para comer, beber, casar, farrear e dar em casamento. Samuel entendia por que Ana pediu ele para Deus. Ana pediu Samuel para fazer a diferença. Ana pediu Samuel para não competir com o Penina e com as pessoas da terra. E Samuel entendeu sua mãe, seu propósito. Mesmo ele com medo, ele obedece o seu Senhor. O propósito de cada homem e mulher que aceita Jesus é obedecer o que Deus quer deles, quer delas. É dar fruto aqui na terra. Dar fruto no meio da perseguição. Dar fruto no meio da morte. Se nós está fazendo algo para Deus, nós não temos que ter medo de quem vai querer nos matar, quem vai querer nos destruir, quem vai querer nos apedrejar, quem vai nos perseguir. Se você está com a mente ali em Deus, se é para Deus, se você sabe que você não está fazendo mal para ninguém, por amor a Cristo, nós somos mortos todos os dias. Todos os dias nós somos perseguidos por amor a Jesus. Só que nós não devemos usar desculpa. Nós não devemos usar os problemas como nós vemos na geração de hoje. Hoje, irmão, se um crente tem uma febre, ele usa a desculpa. Se o crente tem uma gripe, ele usa a desculpa. Se o crente fechar uma porta, ele usa a porta fechada. Se o crente estiver com enfermidade, ele usa a enfermidade. Samuel aqui estava correndo risco de vida. Mesmo correndo risco de vida, Deus fala: não, Samuel, você vai ter que ir. Eu vou te dar estratégia. Deus nos dá estratégia para cumprir o nosso propósito aqui na terra. Vamos ficar com o nosso propósito. Vamos ficar com o reino dos céus. Vamos obedecer o Senhor. Então ele vai. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos, que eram os mais velhos, saíram tremendo na base. Porque sabia que Samuel era um profeta, que falava e Deus cumpria. Foi um juiz que não quis presente, suborno de ninguém. Cumpriu o juizado de Israel com excelência. Foi um sacerdote de qualidade. Oh, glória a Deus, aleluia. E que assim também seja a nossa vida aqui na terra. Quando as pessoas veem nós ir num lugar e já venha falar: meu Deus, ali vem a espada de Deus, ali vem
o ungido de Deus, ali vem a luz do mundo, ali vem o sal da terra, alamandarabassuria, que as pessoas venham tremer, quando vê nós vir, que ela venha sentir o temor de Deus. Os anciãos mais velhos tremeram, acharam que Samuel estava trazendo algum recado, alguma coisa de correção para a cidade. E diz: é de paz, Samuel, estou vindo aqui. Por isso vale a pena você seguir seu propósito aqui na terra. Ele foi juiz, sacerdote, profeta. Não quis nada que comprasse o chamado dele. Onde ele passava, o povo tremia. E assim vai ser na minha e na tua vida. Se nós cumprir o nosso chamado aqui na terra, com respeito, com obediência, nós também vai ter o temor de Deus, o terror de Deus, aonde nós passar. E disse ele: é de paz, vim para sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e o convidou ao sacrifício. Então nós vemos ali que até a escolha de Davi teve que ter a santidade. Quem queria estar naquele sacrifício teve que santificar. A Bíblia diz que se a gente quer ver maravilha, irmão, a gente tem que santificar. Aí Josué vai falar: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Se a gente quer ver maravilha na vida da gente, no ministério da gente, na igreja da gente, a gente tem que santificar. O que é santificar? É separação. É sair fora, irmãos, de quem é injusto. O Apocalipse vai dizer: quem é injusto vai fazer mais injustiça. Quem é sujo vai sujar mais. Mas vai dizer que quem é justo vai justificar mais. Quem é limpo vai limpar mais. Quem é santo vai santificar mais. A unção de Deus, ela é limpa. Ela é para a santidade. A unção de Deus, ela não é para brincadeira. A unção, a escolha de Deus, ela é com santidade. Então nós devemos ver que a unção, ela vem com santidade. Não devemos confundir os dons. Porque os dons, às vezes a pessoa sai da igreja e ele continua a ter o dom. Revelação, visão, sonho, profecia, língua, maravilha. Deus não tira o que ele dá. Agora, a unção é com separação, é com santidade. Então ele diz: santificai. Quanto mais você santificar, mais ungido você vai ser. Mais você vai ter a graça, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então ele vai e fala para eles: os 6, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Quando Samuel estava ali no sacrifício, veio o primeiro filho de Jessé. E ali Samuel disse: deve ser que é esse rapaz grandão, bonitão, que vai ser o novo rei de Israel. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, é aqui na terra também. Às vezes nós olhamos as aparências. As aparências do mundo enganam. A Bíblia diz que o mundo em suas aparências, em suas concupiscências e soberba, passa.
mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá. A vontade de Deus é de dentro para fora. A vontade de Deus não é de fora para dentro. Quantas pessoas estão perecendo porque vive de aparência, quer viver pela aparência, mas você tem que viver de dentro para fora, é da vontade de Deus. A vontade de Deus é do coração. Deus, Ele quer o nosso coração. Deus quer que o homem tenha coração. Davi tinha coração. Davi sentia, Davi chorava, Davi arrependia. Saul era de aparência, por isso ele perde o reino. Saul olhou para um monte de vaca, de boi, e ele teve dó de matar aquilo. E ele perde o reino. Assim também, se nós queremos viver as aparências, as belezas, as maravilhas, e rejeitar o amor, e rejeitar, se pôr no lugar do outro, e rejeitar, ajudar quem Deus quer que nós ajudamos, fazer do jeito que Deus quer que nós façamos, nós também perde. Nós perdemos nessa terra. Então, que eu e você venha ter coração aqui na terra. Nós venha ter coração. Nós não venha querer viver uma vida de orgulho, de egoísmo, de aparência. Não venha ser Maria, vai com as outras. Porque hoje em dia é assim. Se alguém está na igreja, prosperou, e o outro não prosperou, já começa a espraguejar, já começa a amaldiçoar. Se o jovem está na igreja, aquele casou, o outro não casou, já começa a desesperar. Vai para o mundo, procura rapaz no mundo, moça no mundo. O outro já quer comprar também aquela casa, aquele apartamento, aquele carro. Muitas vezes não está nem tendo condições, mas quer viver de aparência. Se a igreja do outro é cheia, o outro não quer mais trabalhar numa igreja que tem 2, 3, 4. Deus não está ali, não é assim. É de dentro para fora, é estudando, é trabalhando, é sentando, vendo por que eu não prospero, porque não está dando certo, conversando com Deus, tendo intimidade. Deus vai santificando e vai chegando às maravilhas. Vai santificando e vai ensinando a gente. Como ele ensinava para Samuel. Samuel teve as estratégias, tudinho que ele precisou na terra. É através da santidade. Não é pela inveja. Não é sair da igreja. Não é jogar praga. Alabandagaçuia narracei. É pela santidade que nós recebemos estratégia de vencer. Uma estratégia que pode mudar a nossa história por completo. Uma estratégia que pode fazer nós chegar longe. É pela santidade. Não é pela aparência. É pela santidade. Alamandagaçuria. Não é pela aparência, mas é pela santidade. Parece o segundo filho de Jessé. E sucedeu, porém, o 7. O Senhor disse a Samuel: não atente para a aparência, nem para a altura, porque esse eu já rejeitei. Deus sabia que aquele que era grandão, ele ia desfazer de Davi. Davi era pequeno, menor da casa, ele ia desfazer. Então Deus já rejeitou. Esse aqui só serviu para soldado do exército. Agora, o versículo 8. Então, o que nós, como cristãos, nessa noite estamos aprendendo? Irmão, sempre olha para o coração das pessoas. Ah, ele é assim, ele é grande, ele é rico, ele tem tudo. Mas qual é o coração dessa pessoa? O bicho é egoísta, orgulhoso, não se põe no lugar de ninguém. Não sabe comunicar com ninguém.
Quando uma pessoa precisa dele, ele corre, ele foge. É assim que eu e você venha ver as pessoas, pelo coração, não pelas aparências. Não porque é rico, porque tem, porque eu posso, porque eu faço. Mas pelo coração que Deus escolhe as pessoas. Que as pessoas que é de Deus, elas é útil umas às outras. As pessoas que é de Deus, quando Deus precisa delas, elas digam sim, irmãos. Elas nunca digam não para Deus. Nós vemos que na Bíblia foi assim com Maria, deixou um noivado. Esté deixou um reinado, uma coroa. Ruth deixou a terra e ajudou Noemi. Esté ajudou o judeu. Maria gerou Jesus. Foi pelo coração que Deus encontrou essas mulheres. Que eu e você também, que Deus possa olhar lá do céu e dizer que nos encontrou pelo coração, pela humildade de nós estar servindo uns aos outros, porque se nós servir ao próximo, nós vamos servir a Deus. Então Deus viu o coração do rei Davi. Então Jessé chamou Jessé. Abinadab o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tão pouco esse tem escolhido o Senhor. 3 filhos, e nenhum deles Deus aprovou. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais a Samuel a Jessé: acabaram o jovem. E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda chamar, porquanto nós não assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Tá vendo? Deus escolhe, irmão, é quem é humilde. Por isso eu e você não pode ter inveja de quem está grande, de quem cresceu. Não podemos ter inveja de quem prosperou, de quem é bonito. Mas ser aceito por Deus é o que vale tudo. Davi no campo suado, queimado de sol, era separado. Os outros irmãos estavam aqui na mesa no sacrifício, mas Davi sozinho lá separado. Os de Deus é separado. Os de Deus é desprezado. Os de Deus é águia. O de Deus é quem aguenta viver só, separado. Os de Deus é diferente, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos nós. Nós não entendemos por que nós passamos solidão. Nós não entendemos porque muita gente não nos enturma com nós. Porque que muita gente nos despreza. Ali tem um propósito grande na vida daquele homem e daquela mulher. Porque ele é só, ele é águia, é mais fácil de Deus usar uma pessoa que vive fora da multidão do que uma que vive no bolo da multidão. Então, Davi vivia lá no campo, trabalhando e cuidando de suas ovelhas. Então mandou buscar e trouxe, e era ruivo, bonito de semblante, de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é esse mês malabraçuriá. Oh, glória a Deus! Sabe por quê? Porque Davi era bonito de rosto. Davi tinha uma alma bonita. Davi tinha autoestima. Davi, ele não se curvava para os problemas dessa terra. Esses que Deus escolhe. Porque como que Deus vai usar um homem caído, uma mulher caída, chorona, um homem chorão, um homem que se cai com os problemas, uma mulher que se cai, mas é uma pessoa que é desprendida de alma,
Davi fala no Salmo 27, se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ele fala diante das ovelhas dele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele sabia que podia faltar tudo, mas o Senhor não ia faltar. Sempre ele dizia o Senhor, o Senhor, o Senhor. Alabaçu e derralabaxeia. Deus quer homem e mulher que põe ele sempre na coroa, sempre na base, sempre como cabeça, é o Senhor. O homem pode te trair, te desprezar, o homem pode querer te matar, mas o Senhor, se o Senhor deixar, vai, se o Senhor não deixar, não vai. São essas pessoas que têm a unção de Deus. É pessoas que põem Deus acima dessa terra, acima dos problemas. Nós vamos ver que todo ungido, Deus está acima. Todo ungido. Maria, Jesus estava acima do noivado, das pedradas que ela ia receber. A rainha Esther, o propósito dela ficou acima da coroa, ficou acima do marido, do reinado. Ruth, o propósito dela ficou acima da viuvez. Davi, também, o Senhor sempre estava por cima dos problemas dele. É esses que Deus escolhe. Não é quem vive pelas aparências. Não é quem vive julgando. Não é quem vive de baixa estima porque eu não consigo esse ano comprar meu carro. Então Deus não está comigo. Porque esse ano não consigo morar numa casa própria. Deus não está comigo. Não, esses daí vivem de aparência. Não aguenta passar prova. Não aguenta passar luta. Agora, irmão, se o Senhor estiver acima da tempestade, se nós colocar Deus acima das nossas ansiedades, do medo, aí nós vai ser ungida pelos céus. Foi esse que Deus quis. E Deus continua da mesma forma. Por que que hoje nós vemos que falta pouca unção na terra, nas pessoas? Por causa disso aí, a aparência. As pessoas buscam Deus pela aparência. Busca Deus para ter casa, carro, comida, bebida e casamento. Esquecendo que primeiro Deus quer que o coração dela sirva a Ele. Que ela se entregue para Ele. Nós vemos que é difícil o ser humano querer entregar o propósito de Deus. Ele foge, ele pula, ele faz de tudo para não se abrirem o coração para o propósito de Deus. E vai perdendo a santidade, as maravilhas que Deus pode nos oferecer, mas que nós venhamos a ser como o rei Davi. Desde aquele dia, então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então agora Deus já tinha saído de Saul. O espírito que estava de Saul agora já estava no novo rei de Israel. O Espírito Santo já estava começando a usar a Davi, porque é a unção que faz a diferença. Nós vemos que essa unção veio através de um sacerdote. Deus levanta o sacerdote para ungir a Davi. Tudo que você faz, irmão, tem que ser confirmado por uma pessoa que está em santidade com Deus. Hoje nós vemos as pessoas aparecer de uma hora para outra. Já abre uma igreja, já está lá em cima. Mas aonde que você chegou naquele nível? Você teve alguém de raiz, alguém
que estava com a vida com Deus, para estar ali te orientando, te ensinando, porque Samuel, ele foi um juiz, um sacerdote, um profeta, porque ele aprendeu com Eli. Foi Eli que ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. E aqui Davi vai ser um rei, porque o sacerdote unge. Então, irmão, a gente tem que querer estar dentro de uma igreja. A gente tem que querer ser liderado, liderada. A gente tem que submeter a homens que Deus levanta na terra. A gente tem que, tudo que a gente for fazer tem que ser debaixo da direção de Deus. Para nós ter uma unção que é limpa. Hoje nós vemos missionário, evangelista e profeta que quer rodar o mundo. Mas você está debaixo de submissão? Você está debaixo de cobertura? Não, não está. Então, cuidado, porque a unção ela é limpa. A unção de Samuel submeteu a Eli, mesmo Eli estando em falha. Davi é ungido por Samuel. Sempre Deus vai fazer assim com nós aqui na terra. Ele vai fazer nós andar mais debaixo de cobertura, debaixo de uma cobertura espiritual. E aí a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Que agora o Espírito Santo já não está mais de Saul. Agora Saul estava sendo assombrado, porque o Espírito Santo já não habitava mais com ele. Assim também a Bíblia fala que quando o homem ou a mulher está na presença de Deus, ele está limpo. Mas quando ele se retira, o espírito mau fala: ó, aquela casa está adornada e limpa, eu voltarei para ele. Voltarei com mais 7 espíritos piores do que os primeiros. E a Bíblia vai dizer que o último estado desse homem será pior do que os primeiros. E assim é, irmão, quando nós estamos fora da limpeza, fora da presença, fora da unção e da direção de Deus. Agora Saul é atormentado pelos demônios. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. E esse espírito era enviado da parte de quem? Do inferno? Não. É o próprio Deus que permite. O Senhor permitiu que o espírito mau atormentasse Saul, porque ele não quis o espírito do bem. Ele não quis o Espírito Santo. Ele não quis a direção de Deus. E assim nós vemos muitas pessoas hoje em dia ser atormentadas e atormentadas, porque não quer o propósito que está no coração. Ah, não vou fazer do jeito que Deus quer, eu vou viver de aparência. E aí você vê que essas pessoas é atormentada. E é da permissão de Deus que nós venhamos ficar no propósito do Senhor. Nós vamos obedecer a Deus, para nós não ser atormentados. Diga, pois, nosso Senhor a seu servo, que então, em tua presença, que busque um homem que saiba tocar a harpa. Será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, achará melhor. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois um homem que toque bem, trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente, animoso, homem de guerra, suzido em palavra, de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e odre
de vinho, cabrito, enviou Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, este veio perante ele e amou muito e foi seu pajem de arma. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. É ali que Deus vai começar a usar a estratégia de rei para Davi. Davi ali foi para tocar a harpa para Saul, fazendo tudo bem feito. Tudo que Davi fazia, irmão, era bem feito, era de coração. Que tudo que eu e você fizer nessa terra seja de coração. Porque é de dentro para fora que nós crescemos. Ali ele vai fazer muito bem feito. E ali quem vai começar a unir com a alma dele é o próprio Jonatas. Vai o proteger nos momentos de dificuldade. Nós vamos ver durante essa série, e Davi vai ganhando estratégia de ser um grande rei, através de tocando a harpa para Saul, porque tudo que ele fazia era de coração. Assim sejamos nós, tudo que nós fazemos, que Deus está de olho é no nosso coração. Limpa uma casa com o coração, faz uma faxina no coração. Onde você passar, dá o seu melhor. Porque é dali que Deus te escolhe, não é pelas aparências. Tem tanta gente que tem tudo. Tem tanta gente que sabe falar bem, sabe pregar bem, sabe cantar bem, tem diploma, mas é como os irmãos de Davi. Não tem coração, não faz de coração, não anda com coração. É de coração que nós vamos crescendo nessa terra. Deus olha para o coração contrito e quebrantado. Deus não olha se você tem uma mansão que Ele te deu, um carrão que Ele te deu. Deus, Ele olha para o meu coração. E quando Ele vê que esse coração é humilde, que não tem maldade, que é limpo, que quer sempre dar o melhor, ali está as rainhas, está os reis. Quando Deus precisar de alguém, Ele vai vir nessas pessoas e vai levantar do pequeno para o crescimento. E nessa noite, estamos terminando a pregação, que eu e você venha cuidar do nosso coração. Nós venha ter um bom coração. Tudo que nós fizer, não faça reclamando, murmurando, com inveja, com ciúme, mas proteja seu coração. Tenha coração no que você fizer. Faça com coração, porque é daí que Deus escolhe os seus e as suas. Porque Deus escolhe é de dentro para fora, não é de aparência para dentro. Amém, irmãos? Que vocês venham guardar a palavra do Senhor. Dá o melhor. Dá o seu melhor. Tudo que você fizer, dê o seu melhor. Dê de coração para Deus. Porque na hora que Deus precisar, Ele vai usar quem faz de coração. Vamos orar pela nossa live. Que Deus abençoe nossa rede social. Onde entrar minha voz, onde eu entrar, que você venha fazer tudo de coração. Não reclame, não murmure, mas põe o Senhor acima dos seus problemas. Vamos orar pelo nosso canal. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o nosso canal. Aonde minha voz entrar, onde eu entrar, Senhor, por esses vídeos, desse altar dessa igreja. Que o Senhor abençoe esse povo. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que as vidas onde escutar nossas pregações venham se arrepender. Venha viver o seu propósito na terra. Venha caminhar com Jesus. Não venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda,
nem voltar para trás, mas venha dar o seu melhor para o Senhor. E assim, Deus, que ela venha ser escolhida do Senhor, que ela venha ter a unção do Senhor, venha andar debaixo da tua unção, meu Pai. Seja liderada pelo teu Espírito Santo. Nós abençoamos cada pessoa agora, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Assim eu vou despedir da live, até as próximas lives, se Deus quiser, em nome de Jesus.